Eu sou o professor Paulo Lima, professor de Sociologia da escola, e a gente está vivendo esse momento diferente, nesse momento de pandemia a nível mundial. O próprio significado da palavra pandemia quer dizer isso. E a gente está aqui para tentar ajudar vocês com essas aulas remotas via internet, tentando da melhor forma possível passar os conteúdos. Enfim. Bem, a disciplina de Sociologia, né, você quando chega do ensino fundamental para o ensino médio se depara com outras disciplinas. Uma delas é a Sociologia, e você pode se perguntar para que serve a Sociologia, qual o sentido dessa nova disciplina. Bem, Sociologia, para início de conversa, ela serve para a vida. Para quem vai fazer o Enem Sociologia, e vocês irão fazer em breve, né, daqui a um tempo. Quem consegue pegar autores da Sociologia e colocar na sua redação, geralmente tem nota 1000 ou próximo disso, né, no processo de argumentação. Sociologia é uma disciplina que ela vai desnaturalizar a realidade social, vai desmistificar e vai mostrar outras situações da realidade social que aparentemente algumas pessoas pensam que é algo inato, ou seja, já era sempre assim, sempre foi assim e nunca irá mudar. A Sociologia ela trabalha com a ideia da diferença entre a essência e a aparência. Eu vou começar falando sobre isso, para que vocês tenham uma ideia do que seria a Sociologia, o que a Sociologia trabalha especificamente. Eu trouxe aqui uns livros para mostrar para vocês. Um deles é A República, desse filósofo. A filosofia dialoga muito com a sociologia, que se chama A República. Tem outros livros aqui que eu trouxe de autores que são tidos como os precursores da sociologia. O Emile Durkheim, com as regras do método sociológico. Max Weber, com a ética protestante e o espírito do capitalismo. E o Karl Marx, com a ideologia alemã. Bem, a sociologia não é apenas leitura, na verdade é muita leitura. Não é apenas dissertação, ou seja, escrever, na verdade é escrever bastante. Todavia, para as aulas do ensino médio, eu acredito que sempre é importante mostrar os conceitos, para que vocês possam entender os conceitos. Caso vocês entendam o conceito dos autores, já foi bastante válido, né? Então, como eu mostrei esse livro aqui do filósofo grego, ele vai trabalhar com essa questão de essência e aparência em um dos seus diálogos, em um desses capítulos. Na verdade, na antiguidade, os capítulos dos livros eram chamados de livro 1, livro 2, livro 3. Né? E nesse livro vai ter um diálogo entre ele, né, e um dos seus discípulos, onde ele vai dizer que o indivíduo foi pego algumas crianças e essas crianças foram colocadas numa caverna escura. Essas crianças foram acorrentadas e em um dado momento essas crianças foram crescendo aos poucos, né? Elas não conheceram
a vida em sociedade, elas não aprenderam a falar, andar, sentir a ideia de medo, de dor, alegria, tristeza. E no que elas foram crescendo, uma delas, em um dado momento, começou a se bater bastante e as correntes começaram a enfraquecer. Essa criança, esse indivíduo e os demais que lá estavam, a única coisa que eles viam eram as sombras. Essas sombras eram ocasionadas pela luz do sol e também pela luz do fogo, que refletia fora da caverna. Em um dado momento, uma delas conseguiu quebrar as correntes, saiu rastejando para fora da caverna, e ao chegar fora dessa caverna, ela viu o sol, viu o fogo, viu os animais, as árvores, outras pessoas, e voltou para dentro da caverna para contar aos demais o que tinha visto. As outras que lá estavam acharam que ela era um monstro, não a reconheceram e a mataram. Bem, o significado dessa história é o seguinte, é que existem realidades diversas, né? A realidade daquelas crianças que lá estavam, acorrentadas naquela caverna, era de ver apenas as sombras. E a sociologia, também a filosofia, elas são ciências que elas estão para desmistificar, desnaturalizar essas sombras e mostrar, além da aparência, mostrar a essência das coisas, né? O que aquelas crianças viam, que aquela criança viu com as sombras, que era ocasionada pela luz do sol e do fogo, era apenas sombras, aparência. Quando ela se soltou, ela saiu da caverna e começou a perceber a essência, né, das coisas. É como que, em certa medida, um sociólogo, o White Mills, ele vai dizer que existe a imaginação sociológica, né? Quando você consegue entender os conceitos, você começa a visualizar a sociedade através desses conceitos. E a sociologia, ela adentra em todos os espaços sociais e dialoga com todas as outras disciplinas. Então, para a gente pensar a sociologia, utilizar um pouco aqui a física, a química. Quando você, na sua casa, tem a questão da instalação elétrica, que quando você vai acender a luz ou apagar a luz da sua casa, a lâmpada, você aperta o interruptor. Quando isso acontece, a luz se propaga e existe um encontro entre os prótons e os elétrons, uma reação química, física, e a luz se propaga. Então essa ação é uma ação da aparência, a ação da luz ao se propagar. No entanto, ali dentro dos fios, dos canoides, a ação dos prótons e dos elétrons é a essência das coisas. E é isso que a sociologia vem mostrar, né? A essência da realidade social. Quando muitas vezes a gente vê apenas sombras do que é o real, né? Então, passando aqui um pouco o slide, eu trouxe aqui alguns exemplos ainda da física sobre a questão de espelhos, né? Um assunto que eu acredito que é do segundo ano da física, para ajudar a pensar a sociologia, né? Existe um espelho plano, onde esse espelho fornece apenas uma imagem de cada objeto, né? Então, em um dado momento, a sociedade faz com que você perceba apenas uma imagem da realidade social, né? O senso comum, né? A falta de ciência, de sistematização do que é o real, né? Em um dado momento existe também quando você pega dois espelhos planos dispostos, como na figura seguinte que você está vendo, mostram várias imagens do mesmo objeto. Você coloca dois espelhos, um ao lado do outro ou um na frente do outro, você consegue ver várias imagens do mesmo objeto.
Então esse é o papel da sociologia, né? Na medida que você pega o conceito sociológico, você começa a perceber várias possibilidades do mesmo objeto, no sentido de você conseguir perceber outras realidades existentes, seja a realidade do mundo afro, dos ribeirinhos, dos indígenas, né, dos ciganos, né, dos povos hindus, né, de você conseguir perceber outras possibilidades além da sua. Né? Essa é o que a sociologia tenta fazer, né, mostrar. São as tantas outras possibilidades existentes do mundo social. No espelho côncavo, a imagem apresentada depende da distância que o objeto se encontra do espelho. Assim, a imagem é real, invertida e maior do que o objeto. No mundo social e da forma que a notícia ou que o objeto é mostrado, essa imagem ela pode ser invertida, ou seja, o discurso ele pode ser invertido. A imagem ela pode ser também diminuída, né? Então, depende dos interesses de quem vai fazer o discurso, né? Depende dos interesses de quem constrói o discurso ou paga para alguém fazer esse discurso. A gente pode pegar como exemplo as grandes mídias, ou o que está à moda através do mundo moderno, que é as fake news, ou seja, as notícias falsas, né? Na medida que a gente tem uma sociedade onde, por questões históricas, não temos uma sociedade de pessoas que leem bastante. Né? São pessoas hoje que se informam, às vezes, exclusivamente pelas mídias abertas ou pelas mensagens que recebem no seu aparelho telefônico. Né? Então, essas pessoas acabam tomando por verdades absolutas determinadas situações, onde a verdade, que é real, passa a ser invertido devido ao interesse de quem está trazendo a mensagem, ou do interesse de quem está trazendo aquela realidade para você. Né? A gente também pode pegar um exemplo quando os portugueses chegaram nesse continente, nesse país, e disseram que o índio não tinha religião, o índio era um bárbaro, o índio não tinha cultura. Então isso foi inverter a realidade ao seu bel prazer, né? O português, no sentido de sobrepujar as pessoas que aqui já estavam, construiu esse discurso em relação ao índio e que permanece até os dias de hoje. Quando o objeto está muito próximo do espelho, entre o vértice e o foco, sobre a linha vermelha, a imagem é virtual, direta e maior do que o objeto. Então, o discurso ele também pode ser maior do que ele aparenta, né? Depende também da forma que ele é colocado, da forma que ele é dito, da forma que ele é mostrado. Né? Ele pode também pegar como parâmetro, né? não fazendo juízo de valor, é apenas para nos ajudar a pensar a questão da religiosidade, né? Quando se fala sobre a ideia de céu, de inferno, e quantas pessoas temem, né, determinadas situações ligadas à ideia da religiosidade. Quando o objeto está entre o foco e o centro, sobre a linha vermelha, a imagem é real, invertida e maior do que o objeto. Então o discurso, que ele pode ser, que ele é verdadeiro, mas ele pode ser invertido e pode ser também maior do que o objeto, né? Reforçando mais uma vez o que a gente tem falado. Tudo depende do interesse, do discurso, de quem está proferindo esse discurso, de quais maneiras ele quer passar essa fala para o indivíduo. Então, é nesse sentido que a gente pensa a ideia da essência e da aparência em várias situações. E a gente passa a discutir o que é real, o mito, a religião e a ciência. Será que ciência e religião não se discute? Será que a ideia de gosto não se discute? A ideia de beleza não se discute? Né? A ideia de política não se discute? Né? A Matriz, né? A Matriz é um filme
que eu peguei de um filme que chama Matrix, onde um software de computador ele domina o mundo social e ele mostra uma realidade inexistente para as pessoas, para que as pessoas vivam acomodadas e achando que tem controle sobre as suas vidas. Mas na verdade quem está controlando a realidade social é um software, um programa do computador, né? Então a realidade ela pode ser espelhada, né? Você pode ver apenas a sua própria realidade. Essa realidade ela pode ser distorcida, né? Dependendo dos interesses sociais de determinados grupos, né? De grupos poderosos, ou seja, de oligarquias, de grandes empresários, enfim. Então tudo isso está relacionado com a realidade da sociedade. E os conceitos sociológicos é fazer você pensar, criar uma imaginação sociológica sobre o papel das instituições, da política e da democracia. O que é as instituições? As instituições é a família, seria a religião, as igrejas, seria a escola, né, seria os hospitais, a ideia da segurança pública, são as instituições que foram instituídas pelos indivíduos ao longo da história para que cada instituição dessa tenha uma ação, um valor, um sentido para auxiliar em determinada forma a sociedade, as pessoas. Então aqui, o que é a realidade? Qual é a realidade? É a real. Eu coloquei aqui alguns exemplos, tipo Ramones, punk rock, hip hop com o grupo Racionais, indígena, quilombola e a minha realidade. Eu coloquei esses quadrados para que a gente possa pensar. Geralmente os quadrados é proposital, porque a gente tende a se fechar no nosso próprio quadrado. Ramones é uma banda de rock punk dos anos 80 dos Estados Unidos. Esse grupo ele sofreu muito preconceito para um grupo conservador da sociedade norte-americana naquele momento. Trazendo aqui para o nosso país, né, os Racionais também não é diferente. A gente percebe, né, no discurso dos jovens que os pais muitas vezes não gostam de que eles escutem rap e hip hop, porque diz que a música são de pessoas que moram em comunidades, são de pessoas que são envolvidas com tráfico, né, com crime, algo muito parecido com o que aconteceu com os Ramones. No entanto, os grupos racionais são pessoas, o Mano Brown é um cantor que ele tenta falar sobre o que acontece nas comunidades de São Paulo, principalmente em todo o Brasil, nas suas letras, né, a comunidade indígena, né, que ela ainda hoje é negada, no sentido de suas terras, seus direitos, né, a sua cultura, a sua língua. E da mesma forma, os grupos quilombolas, né, que tentam sobreviver numa sociedade extremamente preconceituosa como a nossa, mas que tende a negar a existência desse preconceito, né, mas que ele é extremamente presente no nosso país. Então a minha realidade eu coloquei no centro, porque de maneira proposital também, porque nós sempre achamos que a nossa realidade é a melhor, né, o modo de ser é o melhor, e os demais estão errados, né? Então tem aqui pelo menos 5 realidades, o qual eu pontuei, de um universo enorme de possibilidades, né? Então a sociologia ela vem mostrar que existem possibilidades imensas do que é o real, né? Mas como essa realidade do hip hop, do grupo Racionais, como essa realidade dos grupos indígenas, como essa realidade dos quilombolas, do punk rock é mostrada para determinados grupos e é massificado, né? Então a gente precisa pensar sobre essas questões. Então a sociologia ela existe para isso, né? Para problematizar a realidade social, os fenômenos sociais. Coloquei aqui imagem novamente do indígena
comunidade quilombola, ribeirinhos, o pessoal do movimento LGBT, refugiados da Síria, e nós do centro, acorrentados com as nossas correntes, visualizando apenas sombras do que é o real. Aqui a gente precisa fazer um exercício para tentar pensar, perceber o que seria estar inserido numa realidade totalmente avessa da nossa, né? De como é o dia a dia, o cotidiano dessas pessoas. Então, quando eu faço isso, eu tento relativizar. Né? Você relativizar, o relativismo, necessariamente não é a ideia de você aceitar tudo, mas a ideia de você tentar compreender e respeitar tudo. Né? De tentar você visualizar a cultura do outro com o olhar do outro, em contraste do que seria o etnocentrismo, que é você criticar a ação do outro, você achar que o seu mundo, que o seu centro, que o seu quadrado é melhor do que o outro, negando inclusive a existência do outro. Coloquei aqui um bonequinho aqui que se chama um indivíduo. Quem é esse indivíduo? Esse indivíduo sou eu, é você, somos nós, né? Então o que acontece? Você vai pegar um tema, nós pegamos um tema do que seria a realidade social, qualquer tema, tipo violência contra criança, contra mulher, racismo. Então você junta tudo que você sabe sobre aquele tema, você junta com a teoria sociológica, e a partir daí você começa a pensar melhor sobre o que é a sociedade, as instituições e como você está inserido nisso. Entende? Então, essa formulazinha aí ajuda também bastante para você construir redações para concursos públicos, para o Enem, vestibulares. Tema, racismo, exemplo. Conceito, tudo que eu sei sobre racismo que eu li, o que eu assisti na TV. Teoria, vou pegar algum conceito sociológico, né, qual vocês irão se apropriar de mais conceitos ao longo de mais aulas. Né? Então, a partir desses 3 temas, racismo, conceito que eu sei sobre o racismo, teoria da sociologia. Então, essas 3 coisas vai entender, vai fazer você entender, ajudar você a entender o que é o processo de socialização, o que são as instituições e como você, indivíduo, está inserido nesse contexto. Entendem? Então, existem vários conceitos, como a ideia de ideologia e alienação, são conceitos que vocês irão se apropriar aos poucos ao longo das aulas, que a gente está apresentando aqui em linhas gerais, conhecendo e problematizando a realidade social. Para entendermos o que é a realidade social, é importante entender como esta se organiza e se estrutura. Mas o que é o conceito de estrutura, o que forma a estrutura e o que faz esta estrutura? Bem, a estrutura padroniza comportamento, ações e os papéis sociais dos indivíduos em uma determinada sociedade. E isso não se faz naturalmente, por mais que alguns achem que sim. Mas tudo isso faz parte da construção social. E geralmente essa estrutura, esse modo de ser, é criado pela ação humana de um determinado sistema econômico vigente. Então, veja, todas as nossas ações elas não se dão de forma inata. Né? Quando uma criança está nascendo agora, nesse exato momento, essa criança ela vai sofrer a história. De que maneira os valores dos seus pais, da sociedade, seja uma sociedade na Antártida, uma sociedade africana, ela vai começar a receber os valores dos quais os pais estão inseridos. E vai começar com o tempo entendendo a estrutura daquele local que ela está inserido. Veja, o indivíduo mora aqui no Brasil, ele vai entender quais são da religião de sua família, o idioma, a religiosidade da sua família, caso sua família seja uma família religiosa de alguma instituição.
Então ele vai seguir papéis sociais, né? Essa estrutura, como eu falei, é o que vai formar o indivíduo através da escola, através da família, através da religião, através do trabalho. São as principais estruturas sociais, né? Escola, família, trabalho e religião, essas quatro. E tudo isso vai dialogar com o sistema econômico vigente. Se o sistema econômico vigente, como o nosso é o capitalismo, ele vai aprender segundo a lógica do capital financeiro. Como em outro momento a lógica era escravagista. Como em outro momento na história foi de subsistência. Como em outro momento na história a lógica foi feudal, né? E agora a lógica é do capitalismo. Então essa construção social vai se dando ao longo dos dias, dos anos, e vai formando um indivíduo, e esse vai formando as suas ações, o seu modo de ser, e se encaixando com seus papéis sociais na sua casa, na sua escola, com seus amigos. Entende? O que é conjuntura? Ainda você entendeu o que é conjuntura importante? Conjuntura é um conceito que tem a mesma amplitude de estrutura, porém explicando as circunstâncias que se dá de determinado fenômeno, ou em quando ocorre o fenômeno, em um tempo determinado. Nesta ordem de ideias, conjuntura pode ser traduzida por situação, está ligada a um acontecimento ou a um conjunto deles, simultâneos no tempo ou em ordem sucessiva, temporalmente considerada. Veja, explicar aqui bem direitinho, presta atenção. Tem a questão da estrutura. Essa estrutura, digamos que seja a estrutura familiar, né? Então, digamos que o país esteja passando por uma crise política e econômica. Então, isso é a conjuntura, ou seja, uma situação o qual o país está passando. Então, essa situação lembrando agora a situação, né, no qual todos nós estamos passando, que é a ideia da pandemia. Isso tem afetado, sim, na questão econômica do país, né, das cidades, dos bairros. Então, isso é a conjuntura, a situação atual. Então, é preciso que você entenda o que essa pandemia, por exemplo, está afetando, quais lugares e o que isso está causando. Então, isso é conjuntura. A conjuntura, ela age dentro das estruturas, ok? Assim, conjuntura trata dos sucessos prósperos e adversos na vida de uma pessoa, de uma empresa, de uma organização, de uma nação, e traz implícita a ideia de limitação ao tempo, em curto, médio ou longo prazo. Nesse sentido, é possível dizer que a estrutura de um determinado organismo poderá atrair ou repelir determinadas situações conjunturais que afetam o organismo considerado, enquanto a conjuntura dita de que forma os eventos externos afetam a estrutura. A gente já explicou. Em linhas gerais, acredito que deu para entender. Então, entender a totalidade das relações sociais depende na sociologia de vários autores, coloquei alguns aqui, que é o Durkheim, Max Emile Durkheim, francês, Max Weber, alemão, Karl Marx, alemão, o Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, nesses últimos brasileiros. Pierre Bourdieu, francês. A cidadania como uma construção social, estrutura social, atua na economia, na política, na educação, trabalho, a família, a religião. O direito, a cultura é o modo de ser das pessoas. Bem, eu coloquei aqui essa charge para ajudar a gente a pensar, onde o camarada diz: todo brasileiro tem direito à moradia. Então, o menino pergunta, na verdade o menino indaga o pai dizendo: agora leia aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. Então, a Constituição, que seria a bússola, né, para a sociedade, para o nosso país, e que rege a noção de cidadania, para algumas pessoas, não passa de um conto, né, de um mito, porque ela não consegue se efetivar
na prática, no dia a dia de determinadas pessoas. Na verdade, de muitas pessoas, e por que não dizer na vida de todos nós. A real democracia. Qual democracia temos? Eu coloquei aqui um tabuleiro de xadrez, onde as peças mais importantes, tipo as peças que têm um poderio dentro do tabuleiro, são as mais fortes, né? O rei, a rainha, a torre, o cavalo e o bispo. Está chovendo, o tabuleiro simbolizando o Estado está protegendo essas peças, e os peões estão na chuva se molhando. Os peões simbolizam os trabalhadores. Então a sociologia a fazer também essa discussão. Aqui uma democracia sem alienação, será que temos uma democracia plena? Será que não existe a verdadeira alienação? Então o mundo moderno é onde o indivíduo ficou escravo da tecnologia, né, do mundo dos aplicativos, enfim. Aqui o camarada consumindo produtos midiáticos do capital financeiro, Coca-Cola, McDonald's, assistindo TV e também na rede social, né? O que o mantém vivo é o hambúrguer e a Coca-Cola, né? E uma vaca, né, simbolizando que tipo de assunto nós consumimos através das mídias. Então, na democracia, o capitalismo, coloquei aqui essas imagens para nos ajudar a pensar, né, onde tem um indivíduo, um grande empresário, com essas peças que eu falei de início, né, que são o bispo, o rei, a rainha, o cavalo, a torre, são peças que conseguem ter um movimento maior dentro do tabuleiro, e os trabalhadores, que são os peões, né, que muitas vezes não têm muitos recursos dentro do tabuleiro, ou seja, no jogo da vida. Democracia, liberdade do consumismo. Será que nós temos liberdade do consumismo? Onde o indivíduo está preso com contas, né? Ele consome, e o indivíduo ele já nasce em certa medida, tatuado com as multinacionais, né? A Sony, Coca-Cola, né? Onde essa lógica das multinacionais, das grandes empresas, já está sendo inserida no indivíduo, né? Então o indivíduo ele não vai consumir de uma forma inata, né? Mas esse consumo ele vai ser construído nessa necessidade de estar sempre comprando até o que não está precisando naquele momento, coisas que são necessárias para se viver num mundo social moderno, mas que prende o indivíduo a contas, a trabalho. Quando começa o início do mês, o indivíduo paga suas contas, mas já está pensando no final do mês, né? Então, no consumismo, será que existe liberdade? Será que existe uma democracia? Né? Será que nós não somos impulsionados a consumir? Né? Então, o papel da sociologia é fazer a gente pensar sobre essas questões. Enfim, então a gente tem um blog, ou seja, uma página na internet que se chama Refletir e Resistir. Também peguei informações na página do Facebook chamada Sociologia e o Ensino Médio. Então, em linhas gerais é isso, nosso primeiro contato, mas acredito que a gente vai ficar tendo outras aulas, né? Esperando que essa pandemia passe e a gente possa ter um contato presencial. Então é isso. Tamo junto e até a próxima.